meu negócio é um negócio familiar, né? Começou da seguinte forma, meu cunhado e meu concunhado começaram a fazer cerveja em casa. E meu cunhado começou a botar uma pilha muito grande na minha mulher. Cara, por que você não começa a fazer cerveja? Faz umas garrafinhas. E a gente foi atrás estudar como que poderia fazer isso. Tal. Aí no primeiro momento a gente descobriu o seguinte, você pode alugar uma fábrica, levar a sua receita, você vai lá no dia, você faz a sua cerveja, o principal foco era a agricultura familiar. Ainda existe. Mas já tinha planos de criar uma feira mais focada no gourmet às quintas-feiras. Qual o nome da sua cerveja? Nós somos a Jordan Bière. O nome Jordan é o nome da família. Meu concunhado e a minha cunhada saíram da sociedade porque eles saíram, foram morar em Salvador e aí acharam que não iam conseguir tocar. O lugar que a gente mais vende é a feira. Ponto. Ah, da feira, esqueci. Até porque eu sou frequentador da feira e tem que enfrentar uma fila, né, cara? É evento. Tem que enfrentar uma fila para conseguir comprar uma cerveja. Vamos lá, pessoal. Hoje temos uma presença ilustre aqui, né não, André? Fala aí, apresenta o nosso convidado especial aí. Estamos aqui com o doutor Leonardo, advogado, empreendedor, presidente da feirinha, advogado do Sindicato dos Servidores de Búzios e... Mestre cervejeiro. Então, doutor Leonardo, é um prazer, uma honra, uma satisfação te ver aqui. A gente quer saber um pouco da tua história, quer saber um pouco da tua trajetória aqui em Búzios. Então, fica à vontade aí para dar suas considerações iniciais. Primeiro lugar... Desculpa atrapalhar aí, Léo. O nosso programa hoje está com patrocínio da Temper Búzios. Vale a pena sempre lembrar que a Temper Búzios, o diferencial dela é cumprir os prazos para entregar o serviço contratado, tá, gente? Temper Búzios é uma das únicas empresas aqui em Búzios que consegue cumprir esse prazo. Plim. Vamos lá, Léo. Não, gente, primeiro eu queria agradecer a André Racine pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. A honra não é minha, porque isso. E poder falar um pouco aqui da história aqui em Búzios, né? Minha história aqui em Búzios, na verdade, é uma história muito antiga, porque eu moro aqui há 20 anos, eu vim para cá em 2002, vim a trabalho, mas eu tenho toda uma infância aqui em Búzios. Meus avós tinham casa aqui desde 79, então eu cresci aqui, vindo para cá os finais de semana, passando as férias inteiras aqui. Conheço muita gente aqui da terra dessa época. Vi a cidade se desenvolver nesse período e em 2000 eu vim morar aqui. Eu vim morar aqui na seguinte situação, né? Uma vez conversando sobre uma questão, uma festa de aniversário de amigos, né? Conversando sobre uma situação que estava acontecendo na Câmara Municipal, justamente no período que tinha saído a lei de responsabilidade fiscal. E o presidente na época era o Fernando, o vereador, né? E a gente, numa conversa, ele falou algumas medidas que ele vinha tomando e eu coloquei a opinião que eu tinha na época. Eu estava fazendo pós-graduação em Direito Tributário e Financeiro e uma das matérias que eu tinha era... a gente vinha tratando a lei de responsabilidade fiscal, que era uma coisa muito nova. E eu coloquei minha opinião e a gente ficou conversando e tal. Aí, alguns dias depois, parece que ele teve algum problema com o procurador-geral que vinha trabalhando aqui. Ele me ligou, me chamou para vir trabalhar. E eu trabalhei de 2002 até 2008. Esse foi o começo da sua carreira, vamos dizer assim, na advocacia. E no serviço público também? No serviço público. Na advocacia, eu me formei em 99, colhei grau em 2000, fiz prova da OAB e já comecei a advogar. Porque você tem um histórico grande de serviço público, né? Tenho, foram 16 anos, cara, praticamente, porque eu fiquei esse primeiro período de 2002 a 2008, depois eu retornei em 2012, fiquei de 2012 a 2016,
Depois fiquei 2 anos, 17, 18 na prefeitura, trabalhei na procuradoria da prefeitura. E os 2 últimos anos, né, 19 e 20, que foram aqueles anos em que aquela instabilidade jurídica que gerou a saída e o retorno do prefeito, eu fiquei entre indas e vindas, exercendo algumas funções em determinados momentos. Se eu não me engano, foram uns 5 meses. Você foi secretário, não foi? Fui secretário de Fazenda, antes fui secretário especial de Receita um curto espaço de tempo, mas fui durante 5 meses em 2019 e depois em 2020, 2 meses e meio, que foi o final, para fechar a gestão. Pode falar. É muita história, né? Eu me perdi nas datas aí, mas eu lembro muito bem. Que na época eu trabalhava na prefeitura e a gente teve algumas reuniões, porque durante o período de ter que resolver algumas questões, eu lembro que na parte de informática, né, que é a minha área, na parte de tecnologia, você sempre chamava para saber a minha opinião. E assim, sou muito grato até por consultar a minha opinião e foi bem interessante. Acabou que aquela insegurança jurídica de Búzios, né, que espero que nunca mais aconteça, não fez os projetos andarem, mas foi um período que teve diversos diálogos do rumo que ia tomar, né? Mas acabou sendo impedido por essa questão da saída, entrada. Então, foi complicado. E vamos lá da feira. O que você quer falar primeiro do seu lado empresário, da feira, ou é tudo ao mesmo tempo, uma coisa puxou a outra? Como é que vai ser? Deixa eu só responder uma coisa que ele falou, Tá, claro. porque eu acho que é importante frisar isso. É uma visão que eu tenho. Dentro da administração pública, quando você vai tratar qualquer questão, você tem que ouvir o corpo técnico. São as pessoas que fizeram um concurso público, que passaram, que têm o conhecimento, enfim, que vão te dar uma solução técnica. Às vezes, acho que você pode montar a sua política ouvindo o corpo técnico, entendeu? Na verdade, assim, isso é que vai garantir o quê? Que você tem eficiência, que você cumpra todos os princípios de direito administrativos, né? E você tem um ato jurídico que, no final, ninguém vai poder questionar. Então, assim, a gente ouviu porque a gente realmente queria saber qual o melhor caminho a se tomar. Sobre a questão da feira, do lado empreendedor, na verdade, assim... Eu também acho que tomar uma decisão ouvindo os pares, eu também trabalho assim. Sim, eu acho muito importante. Acaba assim, eu na verdade, eu não vejo uma outra forma de fazer. Eu também não. Como é que você vai tomar uma decisão sem você antes ter um diagnóstico, né, do problema, buscar uma solução e um planejamento para resolver. E isso passa por você ter as pessoas que têm capacidade tanto para levantar o diagnóstico quanto para te ajudar no planejamento, né? Até porque ninguém sabe de tudo, né? Então a parte, por exemplo, um certeza. advogado, ele entende muito bem de leis, mas a parte de tecnologia entende o analista de sistema, né? Sim. A parte de medicina entende o médico, a parte de construção civil, de repente entende o engenheiro ou o arquiteto. Eu acho muito importante realmente escutar o que o técnico tem a dizer, porque muitas vezes são tomadas ações que, se um técnico tivesse disponível ali para tomar aquela ação junto, seria ou mais barata ou mais rápida. Sim. Então, eu concordo com isso aí também. Mas, pois é, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, né? Eu já ouvi, eu tenho essa mania de fazer reuniões, tomar decisão assim, ouvindo as pessoas, e eu já ouvi gente comentar, poxa, você só toma decisão consultando os outros. Porque você é o chefe, você fala e a gente... Não é. É uma falta de costume realmente muito grande, né? E aí assim, tem que explicar. É uma decisão que eu ouço todo mundo, é uma decisão muito melhor do que eu sozinho, que passa pela minha cabeça. Tem que amadurecer aquela ideia, né? E a decisão não deixa de ser sua no final, né? Não. Quem tomou a decisão foi você. Você ouviu todo mundo. Houve consultores. E escolheu. Houve consultores, mas a decisão foi tua. O pessoal não tem aquele costume, né? Tem gente que fala, porra, o cara está me chamando para ouvir a opinião do corpo técnico, que absurdo. Ele que resolva lá. Não é assim. Não, com certeza. Mas vamos lá. Fala aí
Da feira? Da feira, do seu lado de empresário? Cara, então, a entrada na feira, na verdade, assim, a gente começou. Meu negócio é um negócio familiar, né? Começou da seguinte forma: meu cunhado e meu concunhado começaram a fazer cerveja em casa. E levaram pra gente beber. Eu falei, pô, até que tá legal, a cerveja feita em casa, pô, bacana, tá bem legal. E meu cunhado começou a botar uma pilha muito grande na minha mulher. Cara, por que você não começa a fazer cerveja? Faz umas garrafinhas, pô, de repente vira um meio de ganhar um dinheiro. Enfim, tem muita gente fazendo isso no Rio de Janeiro. Pô, por que não faz isso e tal? E a gente começou a fazer as cervejas aqui em Búzios, né? Primeiro com esse objetivo, vamos fazer umas garrafinhas, vamos ver, a gente presenteia um amigo e tal, e tomando todos os cuidados, até então, aquilo que a gente entendia que era fazer cerveja. E a coisa foi tomando um vulto e a gente sabia que existia a feira. Eu já tinha meio que participado, quando eu trabalhei na Câmara Municipal, veio um projeto de lei para a Câmara, onde tinha a previsão da feira. A feira é uma feira voltada para produtores locais. A ideia é essa, como uma forma de você ter uma economia solidária, você dá a oportunidade das pessoas produzirem, comercializarem, e esse dinheiro circula dentro da cidade. O objetivo principal foi esse. E nesse momento, cara, o Amber foi uma pessoa muito importante, porque ele foi para a Câmara, ele sentou com as comissões, ele falou da importância, ele vendeu o peixe da feira e os vereadores prontamente aprovaram. Foram feitas algumas alterações pontuais ali no projeto, tudo discutido entre os vereadores, ele como representante daqueles que viriam a ser os feirantes. No momento posterior, eu falei, cara, a gente gostaria de participar, eu faço uma cerveja e tal, o que você acha? Ele falou, olha, a feira já estava acontecendo, ela acontecia todos os sábados, o principal foco era a agricultura familiar. Ainda existe, mas já tinha planos de criar uma feira mais focada no gourmet às quintas-feiras. Então, desde a primeira quinta-feira, nós entramos e começamos a participar da feira. Com o início disso, a gente foi se aprofundando na cerveja e a gente começou a perceber o seguinte: eu não posso fazer cerveja em casa. É uma coisa muito simples, entendeu? Por várias questões. Você tem uma questão de logística. Como é que eu vou atender, sei lá, quantas pessoas a gente atende ali numa quinta-feira, fazendo cerveja em pequenas quantidades. Então, foi a primeira coisa que a gente percebeu. E a segunda tem uma questão legal, porque a cerveja ela é um alimento. Sim. E ela, enquanto alimento, ela sofre uma série de regulamentações. Ela é regulada e você precisa ter uma inscrição no Ministério da Agricultura. E a gente foi atrás estudar como que poderia fazer isso. Tal. Aí, no primeiro momento, a gente descobriu o seguinte: você pode alugar uma fábrica, levar a sua receita, você vai lá no dia, você faz a sua cerveja e a sua cerveja sai com um registro daquela fábrica. E assim a gente começou a fazer a nossa cerveja numa fábrica. Isso aumentou o nosso custo, lógico, mas era um início de profissionalização da gente ter um produto inscrito no Ministério da Agricultura, com todos os cuidados que qualquer alimento tem que ter, de boas práticas, né? E só que existiu o plano da gente montar a nossa estrutura. Então eu fui estudar, eu fiz um curso de mestre cervejeiro, na verdade é um curso de tecnologia avançada de cerveja, onde, cara, eu tive que estudar matemática, química, biologia. Eu sou um cara de humanas, eu fui estudar exata, biomédica, enfim, outras coisas. Tive o contato com vários cervejeiros do mercado, porque os professores são o cervejeiro da Heineken, o cervejeiro da Ambev, cervejeiros de cervejarias, de microcervejarias também.
né, alguns sommeliers, e a gente foi entrando, eu fui estudando, terminei o curso, e ficou essa vontade de a gente ter a nossa estrutura. Em 2019, a gente conseguiu fazer um brewpub. O que é um brewpub? O brewpub é uma estrutura que nos fundos você tem uma fábrica, né? E na frente você tem um bar. Entendeu? A legislação em Búzios ainda permite, se for um zoneamento que permite o bar e permite o industrial de baixo impacto, você pode. O Rio de Janeiro, por exemplo, até um tempo atrás isso era impossível, porque... Mas foi isso que tu fez lá em Manguinhos? Isso. Pô, Manguinhos era show. Sim, e pra gente ali já mudou completamente, porque a gente parou de fazer a cerveja numa fábrica alugada para a gente ter a nossa fábrica. Assim, com muito sacrifício, com muita dificuldade. Empreendedor no Brasil, empreender em geral é muito difícil. Aqui é mais difícil, no estado do Rio de Janeiro, mais um tanto, em Búzios, mais um tanto, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente foi vencendo, mas assim, tudo com muito cuidado. Então, assim, primeiro eu fui na prefeitura ver se Manguinhos podia. Né? O que eu vou precisar aqui? Tomou todos os cuidados. Todos os cuidados para conseguir as licenças e depois conseguir o registro no Ministério da Agricultura. E a gente conseguiu o registro no Ministério da Agricultura. Então, hoje, além da minha planta cervejeira, ou seja, o nosso brewpub, ter o registro, cada produto que a gente tem um registro individual. Entendeu? Só que assim, o que acontece quando você começa a empreender é que em pouco tempo você descobre que você não é empresário, você na verdade é empregado do seu negócio. Você tem que estar lá todo dia. Fato. Você tem que estar lá todo dia. Eu hoje cheguei lá 9 horas da manhã, estive lá até agora e vim para cá e já saio daqui com a cabeça pensando no que eu tenho amanhã. Mas tá gostando? Tá valendo a pena? Cara, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito, cara. Tem duas coisas que eu curto muito. O contato com o público é muito bacana. Primeiro, assim, que o público de cerveja artesanal... Só aumenta. Só aumenta. E é um público diferenciado, né? Cara, assim, geralmente buscando conhecimento. Eu sei que, assim, como em tudo, né, nem todo mundo... como a gente falou agora, ninguém sabe tudo, né? Apesar de eu ter ido estudar, eu também estou aprendendo diariamente. Mas assim, você nota que o cara hoje da cerveja artesanal ele já tem um conhecimento 2 vezes, 3 vezes maior do que ele tinha 2 anos atrás. Então os caras vão buscando esse conhecimento. Então você tem troca de experiência. Eu tenho gente que bate lá no bar que traz a cerveja que ele fez em casa. Pô, vamos beber aqui? Não vamos. Pô, o que tu acha? Pô, tá legal, tá maneiro. Pô, faz isso, faz aquilo. Ó, não precisa fazer nada. Teve um cara lá que chegou com uma Vitibia que eu falei, meu irmão, pô, mais um pouco batendo no meu tanque. Tá, assim, perfeita, cara. Perfeita. Qual o nome da sua cerveja? Nós somos a Jordan Bière. O nome Jordan é o nome da família, porque foi o que eu falei, o início começou... Familiar, né? É uma família. Na verdade, meu concunhado e a minha cunhada saíram da sociedade porque eles saíram, foram morar em Salvador e aí acharam que não iam conseguir tocar. Mas ainda hoje, meu cunhado e a esposa dele continuam sendo nossos sócios, eu e a minha esposa. Entendeu? Então o Jordan é da família, é a família da minha mulher. Né? O Bière é em francês, porque a família, na verdade, é uma família belga. E assim, até é legal, eu faço cerveja belga também, até não é o principal carro-chefe da gente lá, mas a gente faz algumas cervejas belgas também. Você vende mais para o pub ou vende mais para outros lugares, para revendedores? Cara, hoje assim, o lugar que a gente mais vende é a feira. Ponto. Da feira, esqueci. Até porque eu sou frequentador da feira e tem que enfrentar uma fila, né, cara? É evento. Tem que enfrentar uma fila para conseguir comprar uma cerveja. Vamos voltar para a feira já. A feira é um evento. Então, assim, a gente é o que? Garrafinha ou é lata? Não, chopp. Não, chopp. É no copo. Em copo. Você pode ter teu copo, tem até um. Pode. Você pode comprar um copo, ou ir com aquele copo Stanley, né? Ou você pode pegar um copo descartável.
Mas a cerveja é muito boa, realmente. É diferenciado. Sim, a gente... Você vê, hoje a gente tem 17 estilos de cerveja diferentes, entendeu? Eu levo de 2 a 4 estilos para a feira, dependendo do movimento que eu acredito que vai ter. E às vezes assim, eu tenho 2 cervejas que vendem mais, então às vezes se eu acho que é uma feira que vai ser muito complicada de público, eu reduzo os estilos para eu poder atender mais rápido o pessoal, entendeu? Só que ultimamente eu tenho levado sempre 4 estilos diferentes, porque independente da fila, eu sinto que as pessoas sentem falta de beber outros estilos de cerveja. Às vezes o cara não quer tomar o mesmo estilo a noite toda. Não é a maioria, mas eu tento atender um pouco. E quais são os estilos assim de cerveja que você recomenda para os paladares diferentes assim? Cara, olha, tem todo tipo de cerveja, cara, é muito difícil assim. Porque tem Pilsen, tem encontrar... IPA, tem... Então, o que acontece? Você tem várias escolas cervejeiras, né? Então, assim, tem, por exemplo, o cara que curte uma cerveja mais próxima daquela cerveja do dia a dia, que é a Pilsen, né? Você tem vários estilos de cerveja que se assemelham a esse. Você pode tomar uma Pilsen, uma Kölsch, que é uma cerveja alemã, né? Uma Munich Helles também é muito próxima. São cervejas fáceis. Uma American Blonde, talvez, dependendo ali da lupulagem, também vai ser uma cerveja bem tranquila de beber. Então você tem vários estilos. Já tem a galera que gosta das mais lupuladas, aquelas cervejas que tem um aroma mais cítrico. Geralmente essas cervejas seguem esse estilo, que é o American IPA, né, que é o India Pale Ale, que na verdade é uma variação de uma cerveja inglesa. Os caras criaram uma técnica, que é o dry hopping, de botar o lúpulo a frio, né, da cerveja fria, pronta, e extrai óleos essenciais que dá essa característica cítrica, né? Aí o cara às vezes bebe, mas tem maracujá? Não, não tem maracujá. Porque fica mais densa, né? Mais encorpada, né? Dá essa característica diferente. E assim, são cervejas também geralmente mais amargas. E o que eu sinto, assim, que como tem um sabor muito diferente, por exemplo, de uma Pilsen, quando a galera entra na cerveja artesanal, que começa a aceitar a IPA, tem uma fase só de hipeiro. O cara vai passar anos e anos ali tomando IPA. Verdade. Mas se ele sobreviver a isso, tem trocentas escolas, tem a escola belga, a escola inglesa, tem vários estilos diferentes para experimentar. Léo, e a parte de publicidade de cerveja? Tem alguma regulação? Como é que é isso? Cara, cada vez mais... Vocês investem em publicidade ou não investem? Você divulga? Cara, eu vou te falar que a nossa divulgação é a pior possível. Quer dizer, é a melhor e a pior. Assim, de boca a boca, né? É boca a boca. É cada vez mais orgânico. Infelizmente, a gente não tem um trabalho extenso no Instagram, no Facebook, redes sociais em geral. Nem tem interesse? Não, temos todo interesse em fazer, mas assim, é que toda vez que a gente vai fazer, a gente lembra que a gente já abriu uma fábrica que praticamente a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Então, assim, falta um tanque, falta isso, a gente tem que investir mais nisso. Então, a gente está sempre ali apertado, fazendo... Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que profissionalizar a divulgação. O produtor, ele acaba se importando muito com a produção, né? Ele vê aquilo como a arte dele, e então tem que fazer o melhor possível. A questão da divulgação e vender é a segunda etapa, né? Cara, Mas eu quero fazer o melhor possível, eu quero fazer um negócio fantástico. Eu vejo um pouco desse jeito que você está falando, ou seja, a gente tem uma preocupação, por exemplo, assim, desde a compra dos insumos que a gente usa até o processo que faz da cerveja, a preocupação que tem da cerveja que sai da torneira, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, sim. Eu quero apresentar uma cerveja para você, a melhor cerveja possível, que você beba e você curta. Porque eu não estou ali só pelo dinheiro que eu posso fazer. Aquilo eu tenho uma satisfação, entendeu? Isso que é bacana, senão eu ficava só advogando. Tá doido, né? cara. Ficava só advogando. Lá é segredíssimo, industrial, ou nós dois podemos visitar a fábrica? Cara, qualquer um pode visitar. A gente brinca o seguinte, que entre cervejeiros, inclusive, não tem segredo. Se você for na minha fábrica e perguntar qual foi o lúpulo que eu usei, eu vou te dizer qual foi o lúpulo. Se você me perguntar
A quantos graus eu inoculei a levedura, eu vou dizer. Claro. E se eu for na fábrica Agora, de daí outro, o cara fazer é outros 500. Né? ele conseguir reproduzir, não sei. Eu troco essa ideia. Tem vários cervejeiros que batem lá, a gente conversa. Os cervejeiros, o cara que está ali fazendo cerveja no dia a dia, geralmente são muito unidos. O cara é cervejeiro em Cabo Frio, cara, tô com um problema assim, cara, aqui, ó, fala com esse cara, ele fornece tal produto, vai te ajudar. E vice-versa, se eu precisar, e já fui ajudado várias vezes. Vocês têm alguma também. associação, algum grupo? Cara, eu participo num grupo no WhatsApp que tem praticamente todas as cervejarias do estado do Rio de Janeiro, da muito Serra, bacana. do pessoal do Rio de Janeiro. Legal. E volta e meia alguém... tem alguém com a cerveja em Búzios, aí alguém, Léo, me chama lá no grupo. Assim, quero puxar um assunto aqui que eu não sei exatamente onde vai dar. Mas eu lembro que eu ia na feirinha no sábado, por exemplo, tomava um caldo de cana, comia um pastel, e era natural. Mas aí começou na quinta-feira, começou a feirinha, e eu lembro que começou a vender cerveja. Eu não sei se tu foi o primeiro, até gostaria de saber. Mas eu lembro que quando começou a vender cerveja na feirinha, na quinta-feira, mudou a cara da feirinha. Porque, bem ou mal, o pessoal ia, tinha uma parte toda gourmet da alimentação, né? Tinha vários tipos de pratos diferentes. Mas a cerveja, ela tem esse talento aí, esse know-how de tornar um ambiente mais amistoso, o pessoal conversar, rir, brincar. Então, eu queria saber o seguinte... tu estava desde o começo lá vendendo cerveja, porque eu lembro que tinha vendia uma cerveja, mas eu não lembro se era a sua ou se era de outra pessoa, assim. Não, então... Deixa eu complementar. Tem outra pessoa lá vendendo cerveja? Cara, né? tem a Lavecchia, tem a cervejaria Lavecchia. Na verdade, eles foram os primeiros, eles começaram no sábado, né? Eles é que semearam esse caminho, né? Nessa época, eles estavam já trabalhando aos sábados. Quando eu fui conversar para entrar na feira, na época se cogitou fazer uma feira aos domingos. Essa feira era em Manguinhos. Aham. Então, o que inicialmente tinha ficado acertado seria a Lavecchia vai trabalhar os sábados, a Jordão vai trabalhar os domingos e as duas vão trabalhar nas quintas-feiras. Então, desde a primeira quinta-feira, eu participo. Mas antes da primeira quinta-feira, aos sábados era a Lavecchia e aos domingos era a Jordão. Entendeu? Só que, infelizmente, essa feira de domingo, ela não vingou. É isso que eu ia falar. Eu nunca fui na feira de domingo. Ela Durou quanto tempo? Eu acho que ela durou um mês, cara. Um mês, Um mês. Eu nunca fui domingo. Eu sempre fui sábado ou ou na na viável, quinta. né? Não foi era, viável, né? É porque não era na Praça da Ferradura. Na verdade era em Manguinhos, do lado do Nicomédios. Entendeu? Cara, esse mês que a gente trabalhou lá, eu curti pra caramba. Foi muito legal. Várias pessoas paravam ali, trocavam ideia, e pra gente era um início, o movimento era um movimento bem abaixo, né? Eu acho que por isso que acabou morrendo, mas pra gente foi muito legal ter trabalhado esse mês, já foi uma preparação para enfrentar as quintas-feiras. Né? Quantas barracas tem hoje lá funcionando? Cara, hoje tem, se eu não me engano, são 30 barracas no gourmet e 10 ou 11 do artesanato. É um número importante, né? Cerca de 40 barracas. E ainda tem os visitantes que geralmente trabalham no artesanato. Tem um número X de visitantes que vão às quintas-feiras e aos sábados. E tem... hoje tem um vamos dizer assim, é bem variado o que você pode encontrar lá, entendeu? Você tem desde pizza, comida mexicana, hambúrguer, espetinho, nhoque, bolinho de bacalhau, bacalhoada. Sanduíche grego, né? Sanduíche grego. Cara, tem de tudo. Tem barraca de drink também, para quem não bebe cerveja. Tem pelo menos 2 barracas de Mas drink. assim, uma dúvida que eu tenho, que eu já te conheço há algum tempo, mas eu não sei como funcionava a questão da feirinha.
Como é que tu chegou ao ponto de ser o presidente hoje, que tu é o presidente hoje da feirinha, né? Assim, como é que tu saiu de um produtor até o ponto de você querer organizar e trabalhar como presidente da feirinha? Cara, o que aconteceu é que a gestão anterior, ela estava terminando, né? Precisava fazer uma nova eleição e algumas pessoas vieram conversar comigo. Pô, Léo, acho que seria legal se a gente fechasse uma chapa e tal, se de repente você ser o presidente. Aí primeiro eu ouvi assim e falei, cara, não sei, pô, não, pode ser. Se for pro bem da feira, com certeza. E eu fui conversando com outras pessoas, perguntando se outras pessoas queriam participar. As pessoas foram aceitando. A gente, assim, no dia a dia, quando você está trabalhando, você sabe quem são as pessoas que mais chegam junto, né? De trabalhar, de dar opinião, de ajudar de alguma forma. Então, nós fomos conversando com essas pessoas, elas foram aceitando. E aí, quando teve a assembleia, acabou que só teve uma chapa, então foi aclamação. E eu assumi, mas assim, com várias questões por resolver, entendeu? Porque é normal, eu acho que qualquer associação que envolve tanta gente, né, sempre tem diversas questões. E assim, é uma feira, depende do poder público, então você tem que manter uma comunicação com o poder público e até deixar claro aqui, a gente, nesse aspecto, problema zero. Aliás, a gente nunca teve, até quando era outra gestão, todos os prefeitos que passaram sempre tiveram um carinho imenso pela feira e não é diferente agora. Qualquer coisa que precise, a gente tem acesso, graças a Deus. Mas tem também outras questões, a gente tem que conversar com a vizinhança. Eu tenho mantido contato com as associações de moradores, porque a gente tem noção que causa um certo incômodo. O espaço é um espaço público, não é do bairro, mas ele está inserido no bairro e as pessoas que moram ali são incomodadas, seja pelo barulho, seja pelo lixo, seja pela confusão. Então a gente tem que tentar mitigar esses problemas. Eu lembro até que teve um problema teve um evento grande, né, em Búzios, que fecharam para não deixar acesso, mas era ainda assim um ambiente público, né? Então eu não sei se afetou diretamente a feira, mas eu lembro que aqueles eventos tinham uma série de obstruções para o pessoal do município não participar e acabou sendo derrubado. Assim, eu queria saber, assim, minha curiosidade, eu queria saber se a feira teve uma relação com isso, tipo, não, tira essas barreiras aí, porque aqui é um ambiente público. Olha, e a gente já faz toda quinta-feira. O que aconteceu? O evento não era um evento da feira. A feira foi convidada a participar. Sim. Num certo ponto, foi até bacana, porque a gente tinha tido um evento antes, que a montagem do evento... O evento seria, vamos dizer, na sexta-feira, um dia que não afetaria a gente. Mas como a montagem foi feita antes, na quarta-feira, isso afetou a montagem da feira. Então, e a gente não estava sabendo de nada, ninguém avisou. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas na prefeitura e falei, pô, gente, quando for assim, avisa, para a gente poder se organizar. A praça não é nossa, pô, eu sei disso, mas... só para a gente poder saber como que vai ser a montagem, porque eu tenho que mexer com luz, com colocação. O feirante ele tem que sair de casa sabendo aonde que a barraca dele vai ser montada. Senão eu gero todo um problema de logística no momento da montagem da feira, que muitas vezes é poucas horas antes do início da feira, né? E aí quando anunciaram que ia ter um evento e tal, a gente, mas será que vai montar antes, vai trazer problema? E aí, naquela oportunidade nós fomos convidados para participar. Bem bacana, né? Bacana. Eu falei, não, beleza, vamos participar. Aí era um show do Jorge Versilo. Quando a gente chegou lá, pra gente foi uma surpresa a praça estar cercada. A gente não tinha noção disso, que ela ia estar cercada dessa forma, né? Eu tinha escutado falar que ela ia ser isolada de alguma forma, por medo de vir um público muito grande. Mas quem cercou não foi a prefeitura, foi? Foi quem realizou o evento. Porque ali tem uma empresa que realiza o evento. Sim, mas a prefeitura não... Enfim, eu não sei quem falou. Assim, o boato
que a gente escutou lá é que o próprio prefeito esteve lá e falou, não gostei disso, quero que tire. E aí, como não dava para tirar naquela quinta-feira, no dia seguinte foi retirado. Não, e foi muito bem feito, né, cara? Porque a feirinha já funciona ali, o pessoal já sabe o que está acostumado a querer ali. Sim. Então, o fato de tirar aquela trava ali É, fez todo sentido, né? sim, eu acho. Acho que eu não deveria nem ter colocado. Não. Entendeu? Mas assim, a impressão que a gente ficou assim, que o organizador, ele quis evitar que as pessoas entrassem com seu cooler, Aham. com bebida, que é uma coisa que não tem como fazer, que é um espaço público. A Sim. gente trabalha toda quinta-feira lá, eu vendo cerveja, mas eu tenho noção que vai ter um senhor, uma senhora, Sim. que vão botar uma cadeirinha lá de praia, que vão levar o seu cooler com a sua cerveja, com o seu vinho, que vão trazer um petisco de casa. Isso é um espaço público. A gente não... Eu acho até que fica uma coisa até chata você ir brigar Contra isso. contra isso. Acho que não. O espaço é para todos. Isso aumenta entendeu? cada vez mais no Brasil todo, né? Esse Aumenta, tipo aumenta. E eu acho que não é o maior problema. Eu acho que um dia esse cara vai experimentar minha cerveja, vai gostar. Não é o maior vai, problema. Vai comer na barraca do lado e vai curtir, entendeu? Então, Vai falar, pô, eu não preciso levar porque aqui tem um produto de qualidade num preço acessível. Assim. sim. Ele não vai se sentir lesado de, eu tô pagando uma cerveja, sei lá, R$15. Mas ele não é uma Antártica, né? É R$15 uma essa cerveja cerveja? artesanal. Não, a minha até não é 15, não. Não, mas- tô chutando assim. Tô falando assim, o cara vai pensar, eu vou pagar R$12 por uma cerveja. Depois, se você quiser ser parceiro nosso, botar... vamos... Plim, plim! E o advocacia nessa história toda? Cara, então... É presidente da feira, é presidente do sindicato, Não, presidente do sindicato, sindicato, não. ele é diretor jurídico. advogado. advogado. Enfim, Eu tenho... Cara, assim, eu dentro... você estava falando comigo antes de começar o programa, se você pudesse repetir a sua opinião, o momento da advocacia que você parou, assim, as mudanças que houveram. Achei muito legal o que você falou. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em 2002, como eu falei para vocês, dentro da Câmara Municipal, fazendo uma advocacia pública, defendendo os interesses da Câmara e prestando uma assessoria jurídica interna, né? Assim, tive que estudar muito, né? Porque é muito diferente do direito que administrativo é outra administrativo. Ele é legislação, né? e- Criar não, legislativo. e com um detalhe dentro disso, porque assim, a gente encontra muita matéria sobre o Poder Executivo, sobre direito administrativo dentro do Poder Executivo. Dentro do Legislativo você não encontra quase nada. É verdade. Então, assim, tive que fazer muita pesquisa. Processo legislativo, né, Sim, Léo? em que momentos o processo legislativo da Câmara de Búzios tem que ser igual ao do Congresso, em que momentos não. Aí pode ser tratado de forma interna corporis diferente. Tem determinados prazos que tem que ser respeitados, os mesmos no município que você usa no Estado, que você usa também na União. Então, assim, teve toda essa fase de estudo, de aprendizado, de trabalho lá dentro. A literatura disso é muito escassa mesmo. Muito. É difícil você encontrar. E aí, quando foi em 2004, 2004, eu tive um convite do Dr. Ricardo Brandão para a gente abrir um escritório aqui em Búzios. Ele, na verdade, ele já estava abrindo, me chamou para ser sócio e a gente manteve esse escritório durante 7, 8 anos, com brigas jurídicas bem interessantes aqui na comarca de Búzios. E fizemos vários amigos, outros nem tanto, porque se você processa metade da cidade gosta de você, a outra metade não gosta. Isso faz parte. A gente teve um momento bem bacana dentro da advocacia, aprendi muito também, dentro dessa advocacia do contencioso ali, do dia a dia, de fórum, de como lidar com o juiz, com o promotor, tudo isso, porque assim, a gente faz a faculdade de Direito, você acha que sai pronto, mas você não sai um advogado pronto. Você tem uma fase seguinte que é passar na prova da ordem, que é quase um concurso público, e uma fase posterior que é realmente você
aprender a administrar um escritório, administrar os seus clientes, administrar os seus processos, como tocar as coisas, pensar uma estratégia jurídica com início, meio e fim. Isso é mais do que saber direito. Então eu tive esse período, só que chegou num momento ali, em torno de 2013, 2014, eu não estava mais aguentando tocar o escritório e tocar a Câmara Municipal. Hoje, eu acho, mal comparando, eu tive uma espécie de burnout. Assim, eu sentava na frente do computador para peticionar e falava, cara, não vai sair, hoje não. Então eu tive que me afastar um pouco de parte da advocacia. Um pouco tempo depois a gente fechou o escritório, na verdade eu saí, né, do escritório. O Ricardo trilhou um outro caminho, inclusive hoje ele é sócio de um excelente escritório com batalha no Rio de Janeiro. E eu fiquei trabalhando mais esse período na Câmara, ali de 2013 até 2016, depois de mais um período na Prefeitura. E aí, cara, eu estava de 2019 em diante, eu praticamente estava focado na cervejaria. Fui estudar, fazer o técnico tecnologia avançada, né? Fui fazer esse curso, fui aprender. Assim, ainda tinha alguns processos que eu fui tocando, processos de clientes antigos, fui tocando os processos, fui levando. E só que chegou um momento, cara, assim, que até pelo trabalho que eu tive dentro da prefeitura, surgiram algumas propostas, e uma delas foi para advogar para o sindicato. Tinha mudado a diretoria, o presidente é o Flávio, que é um fiscal de transporte. Ele me chamou para trabalhar e eu falei, não, cara, eu vou. E fui com assim, um fôlego renovado. Hoje eu estou curtindo muito mais advogado do que eu estava curtindo em 2013, por exemplo. Com muito mais vontade, entendeu? E acho até, se parar para pensar, eu fui até um pouco ingrato, porque a advocacia me deu muita coisa, né? Desde de conhecimento, até oportunidades que eu tive de fazer coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, a advocacia me proporcionou. Acho ainda uma profissão difícil, que sacrifica muito o raciocínio da pessoa, então você tem que estar muito forte, muito preparado para isso. E acho também, cara, o seguinte, a gente tem alguns problemas difíceis aí. Né? Existe uma competição muito grande, muito acirrada, você tem que achar o seu nicho ali, você tem que trabalhar ele muito bem para você manter os seus clientes. Mas se você for um bom profissional, você vai manter os seus clientes. Esses clientes vão trazer novos clientes para você. Então, assim, eu não desestimulo ninguém a sonhar com isso, até porque, sendo assim o mais sincero possível, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, eu fui fazer a faculdade de Direito para ser advogado. Eu não tinha pretensão de fazer um concurso para magistratura, para o Ministério Público. Então, naquele momento, a minha ideia era ser advogado. E eu tive essa experiência de ser advogado, de ter o meu escritório, e tenho ainda, de prestar serviço a outras pessoas. Então, assim, se o seu sonho é fazer direito também para ser advogado, é possível. Entendeu? Plenamente possível. Pô, depois dessa aula aí, né? Mas, assim, uma dúvida que eu tenho, Racine, como é que tu se envolveu com essa questão política aí também, questão de advocacia, questão aqui no município, porque tu trabalhou principalmente com questão de direito do consumidor, né? Como é que foi essa trajetória assim também? Porque ele está falando tanto da advocacia que eu fiquei curioso aqui agora. Eu concordo com ele. Eu acho que você, quando você trabalha num órgão que mexe com legislação, né, Léo?
eu acho que dá para compatibilizar bem. Eu acho interessante, concordo com ele. Dá para você tá ali na advocacia e tá ali no órgão que você precisa de conhecimentos jurídicos, é legal, né? Eu acho que você acabou se especializando bastante eu no nessa Procon área, né? eu utilizava muito, né? A legislação que criou, a implantação, tudo foi em cima do direito. É porque eu acho muito complicado essa questão do direito. É porque ele é muito difícil. Ele é muito vasto, né? Tem direito do consumidor, tem direito administrativo, tem direito criminal, tem direito civil, é tipo a minha área, né? A minha área também tem isso. O analista de sistema tem banco de dados, tem front-end, tem back-end, tem... Então, assim, é uma especialização que eu acho muito complexa. Assim, como é que tu tem lidado, cara, assim, ó, que é uma coisa que eu lido diretamente contigo, como é que tu tem lidado com essa questão do direito administrativo, principalmente com essa relação com o servidor, né? Porque uma coisa que eu sempre digo é que o serviço público hoje, aqui em Búzios, 70% da população de Búzios está direta ou indiretamente ligado à prefeitura, né? São 2.000 concursados, né? E tu está hoje numa associação que representa essa maioria, os 2.000 concursados. Assim, como é que tu tem lidado lá dentro com a pressão, né? Com essa questão de uma coisa tão diversa que é o serviço, a questão da advocacia administrativa, né? Porque eu imagino que os pedidos são diversos lá, né? Desde aposentadoria até questões do dia a dia, enfim. Então, o problema do servidor público de Búzios, da minha forma de ver, é um problema histórico, né? Que vem de outras gestões, né? Então, assim, é um acúmulo de problemas que não foram sendo resolvidos. Uhum. Então, assim, um problema básico. A lei orgânica é de 97. Ela diz que em 180 dias seria encaminhado para aprovação o Estatuto do Servidor. Levou 10 anos para chegar na Câmara. Entendeu? Se você coloca aí mais quase 5, né, para aprovar o Fundo de Previdência próprio. Entendeu? Então, assim, tudo que aconteceu por essa demora vai refletir em algum momento. Tiveram algumas decisões administrativas também, ilegais. Hoje a gente sabe que são ilegais porque a gente já tem jurisprudência aqui dentro do município, que já se repetiu trocentas vezes também no Tribunal de Justiça. Precedente, né? Virou precedente. E, assim, uma coisa boba, tipo, o servidor que tem direito à insalubridade. Eu não sei porque alguém decidiu que deveria incidir a insalubridade sobre o salário mínimo e não sobre o vencimento que o cara recebe, o servidor recebe. Então, depois de trocentas decisões, hoje a prefeitura resolveu recolher correto, independente de ter uma decisão judicial. Uhum. Mas o que a gente se pergunta é por que essa decisão foi tomada lá atrás, entendeu? E obrigando o servidor a ter que ajuizar uma ação para ter direito a um direito que assim, é muito claro. E isso gera um prejuízo imenso, porque agora tem uma planilha com os valores da diferença que esse cara não recebeu ao longo dos anos e você vai corrigir. Os precatórios, né, Léo? Uma parte vai para precatório, o outro vai para RPV. Uhum. O RPV, se não pagar, bloqueia a conta. Uhum. Os precatórios mesmo, em alguns momentos também não foram pagos. Então, quando eu fui secretário de Fazenda, às vezes eu lidava com isso, tinha um bloqueio em conta, bloqueio judicial. Aí você vê, aí você levanta, aí descobre, pô, os precatórios não estão sendo pagos. Aí senta um procurador para conversar no tribunal, alinha tudo, aí muda a gestão, sai o procurador, porque você tem tudo bem você ter o procurador-geral, mas assim, a procuradoria ela deveria ter
os procuradores concursados. A gente tem poucos procuradores concursados, né? E isso faz exatamente com que aquele histórico se perca. Né? O histórico se perde, porque o servidor vai embora e a história vai junto com ele. Isso não pode acontecer. Então, assim, foram decisões ruins que foram tomadas, independente da gestão A, B ou C. Isso é histórico, isso é antigo, isso vem lá de trás. E não se resolveu. Então, hoje, está se discutindo fazer um concurso público. Tá, eu acho ótimo fazer um concurso público, apesar de estar chamando gente do concurso público de 10 anos atrás, por todo um problema jurídico. 11 também. anos atrás. 11 anos, já estamos para 11 anos. Por toda uma questão jurídica que aconteceu lá atrás, entendeu? Mas é o momento de fazer um concurso público? Pô, será que não seria o momento de aprovar logo um plano de cargos e salários para a gente resolver, coisa que os servidores não têm? Então, assim, esse mês, agora de janeiro, no ano passado, nós fechamos um acordo, né, para a prefeitura aplicar o plano de cargos do magistério para as demais carreiras. Isso dentro de uma sentença que já tinha transitado em julgado, mandado de injunção, que é o quê? É um instrumento para dizer, olha, depende de uma legislação que nunca foi feita. Então eu preciso que o judiciário me diga como é que vai fazer. E se pediu para aplicar esse plano, e esse plano foi aplicado aos servidores. Então, assim, dependeu de uma ação que durou trocentos anos, com trocentos recursos, para no final você reconhecer. E nem é o direito, nem é a melhor solução. Porque desde 97 já deveríamos ter esse direito, né? Sim, você deveria ter um plano de cargos onde que você entra no concurso público, você sabe que dali a tanto tempo e com tais requisitos você vai ascender na carreira e depois vai ascender mais um pouco. Isso vai diferenciar o cara que é assíduo, que trabalha, que produz, do cara que fez o concurso, mas ele senta numa cadeira e fica ali. Não, mas eu vejo que o prefeito hoje, ele tem interesse em resolver essa questão. Então já tem algumas medidas sendo tomadas para resolver essa questão aí. Mas realmente é uma coisa que é uma dívida histórica, né? Sim. Porque desde 97 era para ter sido feito o plano e agora em 2023 a gente ainda não tem isso. Assim, até agradeço porque o sindicato luta pelo meu direito também, né? Eu, como servidor público, eu fico grato aí. E é interessante ouvir em primeira mão essa questão do que está acontecendo, das batalhas que estão sendo feitas lá para resolver essa questão que já é antiga. André, qual é a previsão? Desculpa, qual é a previsão você tem para quando você acha que vai ser realizado o concurso? Olha, não tenho essa informação. Menor não previsão? Tenho, não sei. E os cargos que... Sei que tem, também não sei. Sei que está aberto processo administrativo tratando desse assunto. Na verdade, gente, tudo isso vem de um TAC, tá? Foi feito um TAC com o Ministério Público em uma das ações. Já há bastante tempo. Já há um bom tempo. Esse TAC, ele prevê o plano de cargos, ele prevê o concurso, previa o chamamento daqueles que foram aprovados no concurso de 2012, tanto que o número X lá foi convocado, o outro não foi porque houve uma extinção de alguns cargos que eles entendiam que hoje não são mais necessários. E o que eu posso passar para vocês é o seguinte: a gestão atual ela vem tentando primeiro dialogar com o poder público, tentar resolver, negociar e evitar o ajuizamento de ações. Sim. Caso não se chegue a um consenso, nós estamos ajuizando. Entendeu? Recentemente teve uma questão... Tipo execução? Ou não? Assim, os dois. Execução e as ações de conhecimento que precisam ser ajuizadas. O que acontece? A gente tem uma categoria que é a dos fiscais, que a incidência da Previdência incidia sobre a gratificação deles. Isso está previsto em lei. Diz que eles têm direito a isso. Entendeu? E num determinado momento, pararam de fazer esse desconto. Nós tivemos que ajuizar uma ação, conseguir uma liminar para isso impacta diretamente lá na aposentadoria desses servidores. A gente hoje, cara, tem uma situação que é gravíssima. O que está acontecendo? A gente tem servidores que estão aposentados
às vezes 3, 4, 6 anos, e simplesmente estão perdendo a aposentadoria. Porque o Tribunal de Contas ele tem firmado um entendimento que, como o Estatuto só entrou em vigor em 2007, quem fez concurso no período anterior era ocupante de emprego público, não de cargo público. Então... tem um período de estatutário, outro de seletista, não é isso? Só que qual é o nosso entendimento? Quando esse servidor ele fez o concurso para um cargo público, inclusive com estabilidade. A regra era a regra seletista da relação, simplesmente pela inexistência do estatuto até então. Né? Só que não significa que ele é empregado público. O empregado público não tem estabilidade. Empregado público e servidor público são duas coisas diferentes. Sim. Então, hoje nós temos algumas ações tramitando em relação a isso. Léo, toda hora tem que interromper, aproveitar a oportunidade da sua presença aqui. Qual é o passivo de ações que tem de fazenda aí, vocês, mais ou menos? Matéria fazendária aí, que eu digo... É 100% fazendário, né, na verdade, mas assim, eu não sei nem te quantificar de cabeça quantos processos são, porque é um histórico muito antigo. São muitos, né? Muitos processos. Passivo grande. Inclusive, a gente está descobrindo alguns processos que, inclusive, estavam arquivados, que a gente está tendo que desarquivar para fazer a execução. Caramba. Mas que fique claro que isso não é uma questão da gestão atual, né? Isso aí é uma coisa que se arrasta desde 97, acabou de falar, certo? Desde a mudança... Não estamos criticando o prefeito, nada. Desde a mudança do paradigma, né, da prefeitura, que era seletista lá no início, já veio para estatutário, aí fez o plano... o Estatuto do Servidor, e o Estatuto do Servidor previa em 97, né, que ia ser feito um plano de carreira, quer ver um e aí foi se arrastando. Para mim, tem um artigo na Lei Orgânica que mata essa história, que ele diz o seguinte, que os servidores da administração direta são estatutários, e são empregados públicos os da administração indireta, e fala em sociedade de economia mista e empresa pública. A gente não tem nenhuma dessas duas figuras no município. No município não tem. Então a gente não teria empregado público aqui, entendeu? Dentro da regra da própria lei orgânica. A gente tem seletista em Búzios? Cara, até temos, mas só quando são os programas federais. Entendeu? Agente de controle de endemias, entendeu? Esse é o exemplo clássico. Ele é seletista, mas aí isso vem dentro de um programa federal, entendeu? Aí, e é pontual também, né? Pontual. Agora, tirando essa hipótese, você não pode dizer que o professor, que é um servidor da administração direta, foi contratado como empregado público. Não foi, entendeu? E outro dia eu conversei com uma professora justamente essa situação. Ela está ali... Acabei de pedir cópia de inteiro teor de um processo administrativo do Tribunal de Contas para a gente poder estudar e apresentar um recurso. Por quê? Porque a aposentadoria dela não foi homologada. E você sabe dizer se a parte previdenciária do município tem alguma lacuna importante também, que precisa ser reparada? Está aguardando eu acho que hoje está em dia. Entendeu? O que acontece é o seguinte, parte de perícia... Eu acho que tudo isso está funcionando. Entendi. Não ouvi dizer que não está. Não chega até você. Acredito que tudo esteja funcionando. O que eu estou falando assim, que está em dia é porque é o seguinte, houve um período em que não se repassou o que deveria repassar para o fundo, né? E não se pagou os parcelamentos que tinham sido aprovados, também previdenciários. Só que a notícia que eu tive é que o prefeito já resolveu essa questão, supostamente está em dia. Já na gestão do Henrique, nos últimos 2 meses e meio, né, nós pagamos uma parte, inclusive uma parte maior do que esses 2 meses e meio. Uma tentativa de já tentar saldar uma parte desse débito, mas existia um débito pretérito aí, que a prefeitura não estava pagando.
Você acha que esse concurso é feito nessa gestão ainda? Eu acredito que sim, cara. Uhum. Eu acredito que sim. Dentro foi firmado um TAC, né? E foi firmado um TAC justamente na decisão que afastou o prefeito anterior. Então, se o prefeito atual não fizer, Vai ser afastado corre, também. corre um risco, entendeu? Não, já teve uma fumaça nesse... Sim, sim. Então, assim, eu acho que... mas eu acho que ele tem interesse de fazer, foi o que você falou, ele tem interesse de fazer. Então, gente, eu acho assim, a política tem a vontade política e tem os meios de como fazer, os instrumentos, as formas corretas de você fazer. Eu acho que ele vai correr atrás, ele tem uma equipe também, tem várias pessoas lá que são excelentes profissionais que eu tenho certeza que vão auxiliar ele nisso. Nosso assunto tá bom, tem muito pano pra manga aí, mas o nosso horário aqui já se encerrou. Já se encerrou. Então eu queria que Racine desse as considerações finais e depois o nosso convidado desse as considerações finais. Léo, assim, não é por estar na sua presença não, mas você é uma pessoa assim que eu tenho um maior conceito, sabe? Pela sua... nós aqui. A sua vivência na parte jurídica, a sua vivência nos órgãos da cidade. Eu acho, nunca ouvi ninguém falar o contrário, que você é uma referência aqui para o município de profissional. Cara técnico, assim, sempre... É difícil a gente não tocar no nome de alguém e o cara fala, aqui não... Né? É isso, é aqui. Você é uma pessoa que eu nunca, sinceramente, só ouço elogios, cara. E eu, como profissional também, as oportunidades que eu tive de despachar com você, ou ver o seu trabalho, ou conversar com você, sempre foi, para mim, é um paradigma, sabe, cara? Eu fico muito feliz. Pena que acabou o horário, né? Agora que a gente começou a entrar no assunto legal de servidor, né, André? É verdade. Uma pena. Fica aberto aqui o convite para você voltar novamente. Eu volto, galera. Com certeza. A parte da cerveja foi super legal, tomou metade do programa. Quando entrou para a segunda assunto, acabou. Por mim, eu continuava na cerveja. Vamos pelo convite. Vamos desligar. E queria aproveitar para convidar todo mundo para ir na feira, tomar cerveja, comer, tomar drink, passear, trazer a família. Se quiser ir lá no Brew Pub conhecer a nossa fábrica, tomar uma cerveja, bater um papo. Assim, a gente brinca que metade do que a gente vende lá é conversa. Entendeu? Então, um espaço para isso, para conversar, beber e trocar experiências. Mas valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado você. Obrigado aí, gente. Então, a gente encerra essa transmissão por hoje. Agradecemos a sua presença. Estamos aqui com o Dr. Leonardo, cervejeiro, advogado, metafísico e tudo mais. Vidente. Valeu, gente.